Se você clicou nesse vídeo, é porque talvez você acumulou um capital e está com esse dinheiro parado no banco e pretende investir em algum produto no mercado imobiliário, mas ainda não sabe se realmente vale a pena construir casas para vender. Ou também, se você é como eu, que não tinha dinheiro, que não tem dinheiro, não tem experiência e não sabe por onde começar nesse mercado, mas tem vontade de começar nesse mercado, esse vídeo vai esclarecer bastante se vale a pena construir casas ou não para venda. Nesse vídeo eu vou te mostrar os prós e contras de construir casas para vender, para que você mesmo possa tirar as próprias conclusões se esse mercado faz sentido para você ou não. E eu te garanto que esse vai ser o melhor vídeo, o melhor conteúdo, o conteúdo mais completo que você vai encontrar na internet sobre esse assunto. Então, fique comigo até o final e entenda de uma vez por todas se realmente vale a pena construir casas para vender ou não. Fala pessoal, meu nome é Leonardo Ribeiro. Eu sou engenheiro civil, estou no mercado imobiliário há mais de 7 anos, trabalhei durante 4 anos como corretor de imóveis e nos últimos 3 eu tenho me dedicado principalmente na construção de casas para vender. Então vamos lá, eu vou fazer passo a passo aqui junto com vocês todas as contas para a gente ver se vale a pena ou não construir casas para venda. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes, vou começar logo de início com um exemplo hipotético de terreno, de projeto e de preço de venda desse imóvel depois de pronto. Vamos entender também qual que vai ser o lucro líquido após descontar a taxa de corretagem e também impostos nesse produto. E vamos entender também em quanto tempo você vai ter o retorno sobre o valor investido nessa casa. Depois disso, vamos brincar com esses números, vamos traçar 3 cenários de período de venda dessa casa, 3 cenários de preço de venda dessa casa, vamos cruzar esses dados para ver qual que vai ser o retorno sobre o capital em determinado período, com determinado valor, em percentual por mês. E depois vamos comparar com outros produtos financeiros tradicionais do mercado, que a gente mais conhece, Tesouro, Selic, Poupança, CDB, IFIX, fundos de investimento imobiliário, entre outros. Vou mostrar aqui também qual que é a mágica dos juros compostos aplicado nesse mercado. É uma das coisas principais que eu mais gosto, que eu mais valorizo nesse tipo de investimento e que tenho certeza que você vai se beneficiar bastante com os juros compostos nesse mercado. Depois eu vou te mostrar também quais são os riscos de investir nesse mercado e como que você vai fazer para mitigar esses riscos, garantindo assim maior segurança e maior retorno sobre o capital investido construindo casas para vender. E eu vou também te falar o porquê que eu gosto tanto desse mercado, quais são os principais motivos pelos quais eu construo casas para vender e não entro em outros tipos de produtos no mercado imobiliário. Vamos considerar aqui um exemplo hipotético de valor de terreno e o custo para construir a casa. Quando eu busco um terreno para construir uma casa para venda, eu faço sempre uma análise prévia dele de quanto vai custar o imóvel pronto nesse local e qual que vai ser o valor de venda lá na frente. O ideal é que esse valor de venda seja 2 vezes o valor total investido na construção do empreendimento. Eu sei que é difícil, em algumas regiões isso é improvável encontrar, mas esse é o ideal. E é como garimpar ouro, você vai escavando e conforme vai escavando, quanto mais vai escavando, mais pepitas de ouro vai encontrando. Podemos usar essa analogia, mas o que eu quero dizer é que o melhor cenário para você encontrar viabilidade na construção de uma casa é que o preço de venda dela lá na frente seja 2 vezes o valor investido total na construção e compra do terreno. E é nesse tipo de produto que você deve focar, mas assim, já vamos considerar como um bom cenário que esse imóvel pronto valha 50% a mais do que o custo entre compra do terreno e construção da casa. Já é o suficiente, já é bem melhor do que muitos outros investimentos em outros mercados tradicionais. Tá? Então vamos considerar aqui um valor hipotético do terreno de R$200 mil. Vamos considerar também que a área da casa ela tem 200 metros quadrados. Uma casa com 200 metros quadrados ela tem 3 quartos, uma suíte, 2 quartos mais banheiro social, 2 vagas de garagem, talvez um quintal ali, uma varanda, só que essa varanda não entra na área construída, tá? A gente dilui na área coberta da casa, então não precisa considerar caso tenha uma pequena piscina ou algum outro detalhe nos fundos da casa. Então vamos considerar uma casa de 200 metros quadrados.
Ficou um pouco ruim esse meu 2 aqui. E o custo por metro quadrado de uma casa de médio padrão, médio alto, já considerando a administração da obra, tá? Eu vou jogar um pouquinho para cima, mas você pode considerar R$2.000 o metro. Se você mesmo fizer a administração da obra, esse valor tende a diminuir. Se você encontrar um empreiteiro com um preço legal, fizer um bom orçamento dos materiais, você vai mitigando esses custos extras, tá? Mas, para uma análise prévia de viabilidade, é melhor você jogar o custo da obra para cima, porque aí você não vai ter surpresas no decorrer do caminho e essas surpresas provavelmente surgirão algum custo a mais material, algum retrabalho. Então, não queira se prender a um orçamento detalhado, foque mais no valor amplo do metro quadrado, porque assim, se dessa forma se tornar viável o empreendimento, os detalhes depois só vão justificar esse investimento, mas não vão fugir muito dessa base aqui. Então o custo da obra total, nesse caso aqui, é os R$2.000 do metro quadrado vezes 200 metros quadrados, então uma obra aí de R$400.000. R$400.000 para construir essa casa. Vamos entender agora então o custo do investimento total, que é o terreno e o custo da obra. Basicamente, tem outros pormenores no meio, tá? Tem bastante detalhes, na verdade, mas nesse primeiro momento você tem que ser rápido em identificar uma viabilidade ou não. Então, se dessa forma os valores macros justificarem investimento, depois os outros a gente vai detalhando no decorrer do processo de investimento. Então, o valor total investido entre terreno e construção da casa, R$600.000. R$600.000, certo? Então eu falei logo antes que o ideal é que o valor de venda da casa seja o dobro do valor investido, né? Mas para a gente encontrar uma viabilidade mínima, vamos considerar 50%. Ou seja, o valor do imóvel pronto, ele tem que ser ao menos R$900.000. Então, vou colocar aqui, imóvel pronto, o valor de venda R$900.000. Que representa 50% a mais do valor investido. A mais do valor investido. Essa vai ser a margem mínima que nós vamos buscar no nosso produto para ele se tornar minimamente viável. Quando eu era sócio ainda de escritório de arquitetura e engenharia, veio um cliente nosso, ele queria construir dois sobrados geminados, e esses sobrados geminados ele queria construir em um terreno próprio. Só que a gente identificou que naquela região que ele queria construir, e pela área do terreno e pela área também construtiva, do potencial construtivo desses dois sobrados, ele ia ter uma margem apenas de 20% na construção desse imóvel. Ou seja, estava tendo terrenos e casas ao redor sendo vendidas por 20% a mais do custo que ele iria ter. Totalmente inviável, porque qualquer erro no processo de construção, qualquer retrabalho, qualquer custo, imposto, taxa a mais que ele vai ter nesse caminho, é 10% a mais de custo de obra. Tem que cuidar muito com esse processo, então ele basicamente iria estar pagando para trabalhar. Então, se a gente quer ter realmente sucesso nesse mercado, tem que focar em margens maiores. Tá? Pode ser que na sua região a margem de 100% é normal, pode ser que a margem de 50% é normal, mas aí você vai identificar fazendo as análises de viabilidade junto com o que eu vou apresentar aqui no detalhamento, tá bom? Pode ser que na região em que você mora, esses valores que eu apresentei aqui de terreno, valor de terreno, custo de obra, estejam fora da realidade. E tudo bem,
Se o valor do terreno aí é mais barato ou mais caro, você considera de acordo com o mercado da sua região. Pode ser que na sua região um terreno que você pretende construir, no valor que você pretende construir, 40 mil reais e você tem 100 mil reais para investir no total desse empreendimento. Então considere construir uma casa aí de uns 70 metros quadrados num terreno de 40 mil reais, né? Que aí você vai ter um investimento total em torno de 100 mil reais e vai conseguir utilizar essas métricas aqui para fazer análise de viabilidade. Ah, mas eu consigo construir menos ou por menos, ou eu consigo inclusive utilizar minha mão de obra própria, eu vou fazendo de final de semana. Tudo bem, melhor ainda, o seu custo vai ser menor, mas lembre de considerar que tem outros custos indiretos, além da obra, além de comprar o tijolo, além de comprar o cimento, além de comprar os acabamentos. Existem outros custos indiretos, tem INSS, tem outras taxas de prefeitura, cartórios, tem detalhes, talvez você contrate corretor para fazer a intermediação desse imóvel, tem outros impostos, tem projetos, enfim, o detalhamento vai longe. Então considere, a termos de segurança, o valor de R$ 2.000 o metro quadrado, que você vai ter assim mais certeza de onde você está pisando. Então, qual que vai ser o valor de venda desse imóvel? Ou a meta nossa mínima é 50% a mais do valor investido, ou R$ 900 mil, certo? Dessa forma aqui, eu vou ter um lucro líquido de R$ 300 mil, que é o 900 mil menos 600? Não. Desse valor você tem que abater taxa de corretagem, se tiver um corretor envolvido na negociação, que é 5% sobre o valor total que entrar em dinheiro, e impostos, que eu já vou detalhar um pouco mais sobre quais impostos você tem que considerar. Outra métrica que é importante você ter bem clara para fazer comparativos na sua região é o valor de venda por metro quadrado da casa. Então, no caso aqui nós temos o preço de venda de R$ 900 mil da nossa casa, e em relação a 200 metros quadrados, nós vamos encontrar o valor de R$ 4.500 o metro quadrado na venda dela, né? Então, valor por metro quadrado igual a... Vou colocar de azul aqui para ficar tudo igual. R$ 4.500. R$ 4.500. Aqui onde eu construo, em Balneário Camboriú, eu foco em casas de alto padrão. Então eu trabalho com o valor do metro quadrado para venda entre R$ 7.500 e R$ 8.000 o metro quadrado. Tem casas de alto padrão, ainda no condomínio que eu já construí, sendo vendidas por R$ 9.000 o metro quadrado. Mas eu miro nesses 7.500, 8.000, porque eu sou mais conservador, então eu quero ter a certeza de que dentro dessa faixa de preço eu vou conseguir vender, que há uma demanda alta. Tá? R$ 4.500 o metro quadrado é um preço ok, mas se você conseguir valorizar ou vender ela por um preço mais alto, o preço do metro quadrado, aí você vai ter um lucro maior, porque o teu custo vai ser o mesmo, né? O teu custo por metro quadrado da construção e do terreno vai ser o mesmo. Então, se você conseguir aumentar o preço do metro quadrado, obviamente você vai ter um lucro maior. Sobre os impostos, eu vou dividir em duas partes. Ou você compra o terreno e investe pela pessoa física ou por pessoa jurídica. Pessoa física é se você comprar o terreno em seu nome, construir, comprar os materiais todos em seu nome e vender pelo seu nome também, pelo seu nome pessoal. Tá? Agora, geralmente, na maior parte dos casos, não vale a pena você investir e construir pelo seu nome, vale a pena sim você abrir uma empresa específica para a construção do imóvel, tá? Isso o seu contador vai poder te orientar melhor, mas o que eu quero dizer aqui é que o imposto pela pessoa física vai ser maior se comparado à pessoa jurídica. Por exemplo, se você construir pela pessoa física, vender tudo pelo seu nome, você vai pagar o imposto de renda de pessoa física, que é 15% sobre o lucro, tá? 15% sobre o lucro. Já na pessoa jurídica, por exemplo, se você abrir uma empresa específica para construir imóveis ou este imóvel em especial e ele for relativamente grande, como o nosso exemplo, né, um investimento de R$ 600 mil, vale a pena você abrir sim uma pessoa jurídica
Porque o custo da administração e da abertura da empresa e custo de contador, ele vai ser diluído e vai ser abatido basicamente do valor da diferença de preço que você iria pagar no imposto de pessoa física em relação à pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai pagar menos imposto quando o valor da construção é maior, tá? Por exemplo, uma casa do tamanho que a gente mencionou antes. Então, na pessoa jurídica, se você abrir uma empresa como uma construtora, tem que ter lá no KNAI dela como uma empresa de construção, uma empresa de comercialização de imóveis próprios, uma empresa de incorporação, tá? Tudo isso você pode agregar na mesma empresa com os KNAIs diferentes, que são quais são os objetos sociais do seu negócio, para que natureza ele está sendo aberta essa empresa, tá? Quando você abrir a empresa, na construção e no pagamento dos impostos, opte pelo lucro presumido. Na grande maioria, vale mais a pena fazer pelo lucro presumido do que pelo lucro real. Veja, eu estou dando um exemplo do que eu faço no meu dia a dia e do que eu vejo a maioria dos meus amigos que também constroem, que estão fazendo. Tá? A maioria deles optam pelo lucro presumido porque paga menos imposto. Em geral, o lucro presumido ele paga em torno de 5,93% a 8%, num geral, tá? Sobre a receita que você gerou na venda do imóvel. Então aqui é sobre o lucro, aqui é sobre a receita, sobre todo o valor que entrar em dinheiro. Sobre receita. Basicamente, são 4 impostos federais que você vai estar trabalhando aí, tá? Eu vou detalhar aqui cada um deles, qual que é o percentual de cada um, tá bom? Então, nós temos o imposto sobre serviço, programa de integração social, COFINS, contribuição para financiamento de seguridade social, e o CSLL também, que fica em 1%. Somados todos, esse aqui tem uma variação, mas somados os todos, eles vão girar de 5,93% a 8% do valor da receita. Tá? Então, considere, para o nosso caso, que você vai pagar 7% de imposto. Tá? É um valor mais do que tranquilo, tá? Pode ser que você pague até um pouco menos, mas considere, para o nosso caso, 7%. Esse valor, nesse momento, nesse ponto da nossa análise de viabilidade, vale a pena utilizar um valor genérico para que você não perca muito tempo fazendo contas, detalhes do que cada um vai dar, do quanto de receita vai dar em cada parcela do recebimento do seu imóvel, porque isso também considera o volume que você receber em uma parcela do imóvel, também aumenta ou diminui o valor do imposto. Então, nesse momento é inviável você entrar nesses detalhes. Foque no que realmente importa, que é um valor genérico do valor do imposto que você vai pagar, que é 7% sobre o lucro. Aliás, 7% sobre a receita, como eu falei aqui. Comissão. O seu imóvel vai ser intermediado por um corretor ou por uma imobiliária? Se sim, você vai pagar honorários para ele. Geralmente, se trabalha com 5% sobre o valor recebido em dinheiro. Tá? O que receber em permuta, ou seja, o que receber em troca nesse processo, só é pago quando efetivamente for vendido, se for vendido por ele ou por outro corretor. Tá? Pode ser que no imóvel de 900 mil, como eu mencionei aqui, pode ser que você tenha que absorver uma troca que não seja o valor total dele recebido em dinheiro. Então você vai ter que receber talvez um terreno ou talvez um carro, algum valor que geralmente aqui na minha região se trabalha com até 30% de valor em permuta. Tá? Então pode ser que você receba isso. Se você receber permuta, você só vai pagar para o corretor que intermediou o seu imóvel o valor vai calcular a comissão dele somente sobre o valor que entrar em dinheiro. Tá? E se a permuta depois for vendida por ele, esse imóvel que entrar em negócio, aí sim você paga a comissão normalmente, mas a permuta não é paga no primeiro momento. Tá? Então vamos considerar, para o nosso cálculo, 5% sobre os 900 mil. Vamos considerar que você recebeu os 900 mil reais em dinheiro, tá? Pode ser via financiamento bancário, mas o corretor vai receber o valor total sobre esses 900 mil reais, que no caso é 45 mil reais, então, né?
5% sobre receita. Receita. Tem gente que não trabalha com corretores, que prefere anunciar por conta própria na internet, colocar placa na frente do imóvel e tudo bem, é uma escolha sua. Desde a primeira casa que eu construí, eu preferi trabalhar com corretores. Eu já trabalhei em imobiliárias, tá? Então eu sei como que é o trabalho deles. São pessoas que estão focadas, comprometidas o dia inteiro em fomentar negócios, né? Diferente de nós que estamos empreendendo com investimentos em casas. Então eles estão focados todo dia de captar mais clientes e captar mais negócios. Então se você decidir anunciar por conta própria, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode colocar placa na frente da casa ou anunciar na internet. Agora eu gosto de trabalhar com corretores porque são profissionais que estão todos os dias trabalhando, fomentando negócios, comprando e vendendo imóveis, né? Então vale a pena ter uma fatia do bolo destinada para eles, porque pode acelerar o processo de venda do seu imóvel, tá? Desde a primeira casa que eu construí, eu trouxe uma equipe de uma imobiliária para se tornar parceira e também investir junto comigo na construção da casa. Além de eles ficarem com a exclusividade na venda do imóvel. Dessa forma, eles iriam ganhar na lucratividade da venda da casa e também a comissão sobre a venda. Além disso, eu dei para eles 6% de comissão. Ao invés de 5%, eu dei 6%, ou seja, dei exclusividade, o que é raro aqui na minha região, ter uma imobiliária exclusiva com imóvel, e segundo, dei uns honorários maiores do que o normal. Dessa forma, incentivei eles a vender. E isso estava compreendido no valor total da venda, no valor total que eu estava mirando para a venda da casa. Resultado, venderam antes de finalizar a obra e me trouxeram resultado acima do que eu estava imaginando que eu iria atingir na venda da casa. Então, tive uma boa experiência, recomendo que você trabalhe com corretores de confiança, de preferência exclusividade, trabalha com uma imobiliária só, com um corretor só talvez, porque assim ele vai ter responsabilidade junto a você de fomentar a venda daquele negócio, de conhecer a fundo o seu imóvel, de apresentar ele para famílias, né, para clientes, e dessa forma ele vai estar comprometido na venda do imóvel. É diferente das outras imobiliárias. Eu já trabalhei em imobiliária, então eu sei como que é. Quando o imóvel não é exclusivo, ele é apenas mais um na pauta no meio de outros 500 imóveis. Então pode ser que os corretores não deem tanta atenção na venda do seu imóvel e ele fique lá parado por meses. Vale a pena então dar exclusividade para o imobiliário, que assim você vai ter mais comprometimento deles na hora da venda da sua casa. No nosso exemplo, vamos considerar então a comissão dos corretores, 5% sobre a receita, R$45 mil, tá? Então esse vai ser o valor que nós vamos abater do valor total recebido. Recapitulando ali, 7% de imposto, né, sobre a receita também. Sobre receita. 7% de 900 mil, 63 mil, é isso? 63. Esse é o nosso imposto. O que nós temos que fazer com esses dois valores agora? Temos que abater do valor total do nosso imóvel. Então, temos aqui, só para deixar organizado, temos aqui R$108 mil, né? Valor total. Total despesas. Vamos considerar despesas, né? Despesas com honorários de corretor e despesas com impostos. R$108 mil. Ficou claro aqui R$108 mil? R$108 mil que nós temos que abater da nossa receita. Então nós temos, eu vou apagar aqui, que fica melhor, fica mais fácil nós nos organizarmos aqui no quadro, tá bom? Agora só para sintetizar o que a gente fez, os cálculos que nós fizemos,
Receita total, R$900 mil, que é o valor que a gente vendeu o nosso imóvel. Corretagem, 5% sobre a receita, sobre o que entrou em dinheiro, no caso sobre os R$900 mil, então R$45 mil. Impostos, estamos considerando aqui então o lucro presumido. Se você tem uma empresa, né, uma construtora, abre uma empresa para isso, está trabalhando pelo lucro presumido para abater esses impostos, 7% sobre a receita, em torno de R$63 mil que você vai pagar de imposto. Valor investido que nós calculamos lá atrás, temos agora que encontrar o lucro líquido. É só subtrair esses três valores aqui da receita que nós tivemos, que vai dar um valor de R$192 mil. Esse é o valor que nós temos de lucro líquido nessa operação, nesse exemplo que a gente está fazendo. Para a gente ir um pouco mais a fundo e entender o que isso representa em termos percentuais, é só nós dividirmos 192 mil por 600, né, que vai dar 32% de lucro líquido sobre o valor investido. 32%. Hoje, uma empresa tradicional trabalha com um lucro de 20% sobre o seu produto. Então, nós estamos trabalhando no pior cenário nosso aqui, com 32% de lucro líquido sobre o produto que a gente comercializou. Muito bem, agora já sabemos qual que é o lucro líquido na venda desse nosso imóvel, mas tem outro fator que é muito importante, a gente precisa também identificar. Quanto tempo leva para esse ciclo fechar? Quanto tempo leva entre a compra do terreno, projeto, construção, venda e recebimento desse imóvel? Olha, no condomínio que eu costumo construir, tem um amigo meu que já vendeu a casa ainda antes de começar a obra. Ele só fechou o lote com tapume, colocou uma imagem do projeto, uma imagem renderizada na frente do lote e vendeu a casa antes mesmo de colocar qualquer máquina lá dentro para iniciar a escavação, a fundação. Isso acontece, mas eu não quero que você crie expectativas de que isso vai acontecer com você também. Eu não crio expectativa disso aí, tá? No geral, a casa é vendida 6 meses no pós-obra, durante 6 meses no pós-obra, tá? Isso é muito relativo. A última que eu vendi foi ainda durante a construção dela, no final, no acabamento. Mas considere, para você não criar expectativa e ter uma percepção mais real do que pode acontecer, 6 meses depois de finalizar a casa. Eu acredito que esse seja um período bem moderado e conservador. Agora, é do nosso interesse que a casa venda no menor tempo possível e pelo maior valor possível, né? Mas o que faz uma casa vender mais rápido? Eu acredito que sejam 3 pontos, tá? Primeira coisa, localização. Você tem que acertar na localização do imóvel, porque o cliente ele vai procurar, ele vai visitar a sua casa a partir do momento que ele gostar da localização dela, dentro do condomínio, dentro do bairro ou na rua, tá? Então é importante acertar na localização, esse é o principal item que as pessoas vão analisar. Segunda coisa, perfil do imóvel, as características dele. Tem 3 quartos? Tem 2 vagas de garagem? Ah, preciso de 4 vagas de garagem, preciso de 4 quartos. Você tem que identificar qual que é o perfil mais procurado na região em que você atua. Porque se você acertar no perfil e acertar na localização, boa parte já do processo está encaminhado para ela ter alta demanda e ter uma grande chance de ter uma maior liquidez no curto prazo. Terceiro ponto, ter um valor dentro do mercado. O valor tem que estar dentro do perfil que as pessoas têm procurado na região. De nada adianta ter uma ótima localização, está dentro do perfil das pessoas, do que elas querem, do tamanho, da área e todas as características do imóvel, mas está com um valor alto demais ou muito abaixo, e aí você não vai ter a lucratividade que você almeja. Então esses 3 pontos vão fazer com que você venda mais rápido a casa e tenha maior lucro. Voltando para o nosso exemplo, a gente está considerando uma casa de 200 metros quadrados, né? 200 metros quadrados é uma casa que dá para ser construída em 6 meses. 6 meses é o tempo necessário para construir uma casa dessa. Não precisa mais do que isso, se você fizer uma boa administração. Mas o que antecede a construção da casa? Tem a parte de projeto, aprovação, orçamentos, contratação de empreiteira, de fornecedores. Então eu vou considerar aqui 90 dias entre
a compra do terreno e começar a construir a casa para que você possa se organizar, fazer projeto e contratar a equipe para executar a casa, né? Então, nós temos aqui 3 meses para projeto, mais contratos, vou chamar dessa forma, contratos. 3 meses. Então aqui nós estamos falando que a partir do momento que você assinou o contrato de compra do terreno, em 9 meses, uma casa de 200 metros quadrados está pronta. Você talvez nem vá ocupar esses 3 meses aqui. Depende muito, claro, da eficiência da prefeitura do seu município. Pode ser que leve mais tempo para aprovar o projeto, tá? Mas hoje está tudo sendo digitalizado, então tende a ser cada vez mais rápido todo esse processo. Contrate um bom arquiteto, uma boa arquiteta, que tenha experiência no perfil de imóvel que você vai construir, porque assim você vai garantir que esse processo de projeto seja mais rápido e mais eficiente. Então, lembra que eu falei lá atrás que dentro de 6 meses após a casa estar construída é o tempo que você deve almejar a venda da casa? Então, considere aqui mais 6 meses. 6 meses para venda, né? Pós-obra, vou colocar pós-obra. Pós-obra de 6 meses. Nós estamos falando aqui de um período de 15 meses para venda da casa. Ou seja, a partir do momento que você comprou o terreno, em 15 meses é bem provável que você tenha um retorno sobre o valor investido numa casa com esse perfil, com esse valor, dessa modalidade. Então agora vamos fazer mais algumas considerações. Vamos considerar que dentro de 15 meses você construiu e vendeu a casa. Que dentro de 15 meses você teve um retorno de 32% de lucro líquido, lá vendendo a casa a 50% acima do valor que teve de custo, né? Então, 192 mil reais, 192 mil reais de lucro, 15 meses para vender, 192 mil reais. Vamos fazer aí uma divisão desses 192 mil dividido por 15 meses para ver quanto que dá. Vai dar aproximadamente 12.800 reais mês de lucro. Esse aqui é apenas para a gente ter uma noção do quanto o teu dinheiro está valorizando por mês se você fizer uma operação como essa. Tá? É como se você estivesse recebendo um salário, como se você estivesse recebendo dividendos sobre aquele valor investido e está te dando um retorno de 12.800 por mês. Ou em percentual, isso, qual que é o percentual nesse caso aqui? Vai dar em torno de 1,7%. Ao mês. 1,7%, ops, não precisa 2, né? 1,7% ao mês sobre o valor total investido. É claro que para esse retorno aqui ser possível, além do valor investido, você tem que desprender esforço, energia, conhecimento, dedicação, né? Então não é uma renda passiva, mas dá para a gente comparar para nós termos uma base, né? Geralmente um investimento ou a margem de lucro de uma empresa tradicional é em torno de 20% líquido. No nosso caso aqui, na pior das hipóteses, eu acredito que é um cenário adverso esse, a gente consegue trazer um retorno acima de 20% ao ano. Então, é bem mais interessante e tem um risco bem menor do que a maior parte dos negócios, do que a maior parte dos empreendimentos. Por isso que mesmo assim vale a pena investir numa casa para vender. Feitos os cálculos, agora é hora de nós começarmos a brincar com os valores que a gente encontrou até agora, né? Então, por isso, eu tracei aqui 3 cenários para a gente identificar qual que seria o tempo nesses 3 cenários de retorno e qual que seria o percentual de retorno em cada período, tá? Por exemplo, aquele meu amigo que vendeu a casa dele ainda na planta é um ponto fora da curva. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo, mas
é melhor a gente não criar uma expectativa de que isso aconteça, tá? Então vamos traçar cenários de tempo mais palpáveis, mais reais, mais realistas do dia a dia, tá? O cenário ideal, na minha opinião, para a casa que a gente está fazendo, é que a casa seja vendida assim que ela terminar. Esse é um cenário ideal. Ou seja, quando você está lá com a equipe de pintura, quando está fazendo o acabamento na casa, dando uma geral na grama, você vende a casa, tá? Esse cenário, para mim, é o cenário ideal de venda, já aconteceu comigo e é bem possível de acontecer, tá? Nesse momento, no nosso caso, aliás, nós, desde a compra do terreno, nós levamos 3 meses para iniciar a obra e mais 6 meses para concluir a obra. Então, foi o total de 9 meses até finalizar a obra. Vamos considerar aqui, então, 9 meses como tempo para o retorno acontecer, para a venda da casa acontecer. Um cenário esperado, nós já calculamos sobre o cenário esperado antes, que é 6 meses no pós-obra, tá? Isso pode ser numa casa menor, de 70, 80 metros, como pode ser nas casas que eu faço de alto padrão, que são 350, 400, 450 metros quadrados, tá? Indiferente, tá? 6 meses no pós-obra, se você identificou, se você fez uma boa relação entre a localização, o tipo de produto, o perfil do produto e o valor, bem provável que você faça a venda, se houver demanda na sua região. Então, o esperado aqui é 15 meses. E um cenário adverso que eu costumo usar é que assim, ó, é o pior cenário, é aquele cenário, caramba, demorou, mas vendeu, é 24 meses, tá? 2 anos depois de você comprar o terreno. Por que 2 anos? 2 anos ainda nem é tão curto, aliás, nem é um tempo tão longo, mas para um tipo da casa que nós estamos fazendo aqui, é realmente longo, né? É uma casa relativamente pequena e que você teria, depois dos 6 meses de obra, ou depois dos 9 meses até da compra do terreno, a partir dali ainda você teria mais de ano ainda, né, para efetuar a venda da casa, mais 15 meses, né? Então, é bastante tempo e eu acredito que esse cenário aqui é importante nós utilizarmos para a gente estimar e ter na nossa cabeça de que isso pode acontecer e que se acontecer a gente tem que estar preparado financeiramente ou capitalizado para não ter um retorno até lá. Feito os cenários de tempo, vamos para os cenários de retorno. No cenário ideal, já comentei lá no início do vídeo que a regra básica é que você tenha um retorno de 100% do valor investido como receita, né? Então vamos considerar aqui 100%. 100% de retorno. E no cenário esperado, aliás, vamos para o cenário adverso, que é o que a gente já trabalhou, que é 50%, que mesmo assim nós tivemos um retorno legal ali, satisfatório, acabamos de fazer as contas sobre isso. E agora vamos para o cenário ideal, que é o cenário do meio, é o que a gente mira. É a nossa meta, é o nosso objetivo, acertar no meio, entre o cenário adverso e o cenário ideal de aqui 75%. 75% de retorno sobre o valor investido. Pronto, aqui temos o tempo que nós estimamos, no melhor, no pior e no cenário médio, e o retorno que a gente acredita que vai ter, baseado na região, no pior, no melhor cenários e no cenário médio, que é a nossa meta. Esse cenário esperado é o nosso objetivo aqui, é o que a gente está mirando. Agora vamos cruzar os dados entre eles para a gente ter a taxa de retorno em cada um dos cenários. Agora vamos começar a cruzar os dados dos cenários em relação à receita, o retorno desse empreendimento. Então vamos lá, com uma margem, deixa eu escrever aqui, margem. Com uma margem de 50%, que é o nosso cenário adverso, nós temos uma receita de 900 mil. Foi o que nós calculamos no nosso exemplo lá atrás. Com 100% de retorno, que é o nosso cenário ideal, nós temos um retorno de 1.200.000. E com 75%, que é o nosso cenário esperado, que é para onde a gente está mirando o nosso canhão, né? Nós temos uma receita de 1.050.000. Certo. Aqui na receita líquida, nós vamos subtrair alguma coisa da receita, que é os impostos, são os impostos, e a comissão.
Para ficar simples, ficar rápido da gente fazer, criar uma análise de viabilidade mais sucinta e rápida, ainda mais escrita, eu tenho toda essa análise em planilha, tá? Então tudo fica automático, eu só lanço os primeiros dados e todo o restante já faz automaticamente, eu consigo ver lá. Se você quer essa planilha, uma cópia dessa planilha, manda uma mensagem aqui embaixo, escreva um comentário que eu mando para você pelo Telegram ou pelo e-mail. Voltando aqui, receita líquida, nós vamos subtrair corretagem e impostos. Corretagem é 5%, mais impostos 7%, que é o total de 12%. Então você vai fazendo aí na sua casa, no seu escritório, subtraindo 12% de cada um desses valores aqui, que nós vamos chegar nos valores juntos. Eu vou preencher aqui cada um deles. Você pode tanto multiplicar cada um dos valores por 0,88, que significa 100% menos 12%, né? Ou você pode também fazer a subtração dos 12%, fazer uma análise mais elaborada. Mas multiplique por 0,88 que já vai dar esse resultado e você vai estar encontrando a receita líquida, já excluindo do valor da receita, taxa de corretagem e impostos. Aqui temos então as receitas líquidas de cada um dos cenários, tá? Então, qual que é o próximo passo? Encontrar o lucro líquido dessa operação. Tem mais pormenores? Tem detalhes. A gente pode fazer uma análise da taxa de inflação nesse tempo, porque não vai ser um lucro líquido já considerando, aliás, o seu poder de compra no momento que você vendeu o imóvel já não é mais o poder de compra que você teria com esse dinheiro, com esse capital lá atrás, quando você começou a investir na construção da casa. Mas não é necessário ir tão a fundo nesse momento, tá? Sabendo o lucro aqui já é o suficiente para você ter uma boa impressão, uma boa análise se o seu investimento, se o seu empreendimento vai dar um retorno bom ou não. Lucro líquido aqui, então no caso da receita líquida, é só subtrair dos R$900 mil da receita o valor da receita líquida, ou seja, 192. Então, para encontrar o nosso lucro líquido, é só subtrair do nosso investimento, que foi R$600 mil, subtrair dos R$600 mil o valor da receita líquida, ou subtrair da receita líquida o valor de R$600 mil, que foi o nosso investimento, tá? Nesse caso aqui, 792 mil menos 600 mil, nós temos R$192 mil, que foi já o exemplo usado anteriormente. 924 mil menos 600 mil, 324 mil reais. No melhor cenário, no cenário ideal, no cenário que nós estamos mirando, aliás, no cenário que nós queremos realizar, mas a gente está mirando no cenário esperado, né? Mas esse aqui seria o cenário factível para você realizar também, é factível, tá? Nesse cenário, você vai estar tendo um lucro líquido de 426 mil reais. Show de bola! Com o mesmo investimento, você pode ter um retorno de 192 mil a 426 mil reais, dependendo de como você vender esse imóvel e de quanto demanda tem por esse imóvel também na sua região. Vamos para o percentual agora. Vamos transformar esse 192 mil e esses outros valores em percentual. Quanto disso é em relação ao valor total que foi investido? Quanto isso representa? É só você fazer a divisão, como a gente já fez lá atrás, do lucro sobre o investimento. Vou colocar aqui lucro sobre investimento vai te trazer lucro líquido, né? Vai te trazer o percentual de lucro.
Essa é uma métrica importante para depois você ir mais a fundo na sua análise de viabilidade, se vale a pena construir casa ou não. Então, o percentual de lucro, aí você compara com outros tipos de investimento, por isso que é importante nós calcularmos ele. Esse aqui nós já calculamos, né, anteriormente, que é 32% de lucro líquido. No cenário esperado, com uma margem de lucro de 75%, ou seja, você construindo a casa por 600 mil, vendendo ela por 1.050.000, com uma margem de 75% de lucro, você vai ter líquido 54% de lucro líquido. Tá? No cenário ideal, com uma margem de 100%, você constrói a casa por X e vende por 2X. Constrói a casa, nesse caso, por 600 mil e vende por 1.200.000. Vai ter um retorno de 76%. Faça aí também, faça na sua calculadora para você ir pegando o jeito com esses valores. São contas bem simples de se fazer, tá? Mas são importantes que sejam seguidas dessa forma para que você possa ter uma mensuração mais fácil, uma visualização de todos os valores da construção da sua casa. Agora vamos cruzar as rentabilidades em percentual com o tempo que levou para essa rentabilidade ser atingida. Então nós temos os 3 cenários de tempo que estamos considerando: 9 meses, 15 meses e 24 meses para a venda da casa, partindo do ponto zero, que foi a compra do terreno. Da mesma forma, nós temos aqui os 3 cenários de retorno, que é o adverso, 32% no período, 54% de retorno líquido no período, que é o nosso cenário esperado, e 76%, que é o nosso cenário ideal de retorno no período. Vamos considerar agora o primeiro período. Em 9 meses, nós atingimos 32% de lucro. Então, nós estamos no cenário ideal de tempo, que é a venda lá no acabamento da casa, lá quando ela está quase pronta, quando está entregando ela, vendendo ela com 32% de lucro. Nesse cenário, você vai ter um retorno de 3, deixa eu só dar uma olhadinha na minha cola, 3,55% de retorno ao mês, tá? No caso de 54%, se a gente conseguir vender a casa no cenário, no tempo ideal, que é em 9 meses, pelo preço esperado, nós conseguimos ter um retorno de 6% nesse período. 6 vezes 9, 54, não é? Então, 6% por mês, tá? Se nós conseguirmos vender a casa no tempo ideal e no retorno ideal, tendo o lucro líquido ideal, nós vamos atingir 8,22% de lucro líquido por mês. Alto, né? Tudo bem, vamos seguir em frente aqui para a gente fazer a análise toda, né? Para a gente fazer o cálculo de tudo, depois nós voltamos para fazer a análise de cada um. Agora vamos fazer para o cenário esperado de retorno, tá? Em 15 meses, ou seja, 6 meses no pós-obra, vamos ter o retorno, vamos ter a venda da casa. Vamos calcular aqui qual que vai ser o retorno mensal se a gente vender a casa pelo cenário adverso no tempo esperado, tá? 2,13% ao mês. Nós vendermos a casa no tempo esperado pelo preço esperado, nós temos um retorno de 3,6% ao ano. Se nós vendermos ao mês, se nós vendermos a casa em 15 meses no cenário esperado pelo valor ideal, nós temos um retorno de 5,06% ao mês nesse período. Em 15 meses, um retorno de 5%, mais de 5% ao mês. Agora vamos para o cenário adverso de tempo. Se nós demorarmos 2 anos para vender essa casa a partir do momento que nós compramos o terreno, quanto vai ter de retorno? Se for no cenário adverso de tempo, no pior cenário de retorno, no cenário adverso de retorno, nós temos 1,33% de retorno ao ano.
ao mês, aliás, né? Pois nós podemos anualizar esse valor. Mas é como se fosse aqui 15%, 16% ao ano, se fosse anualizar esse percentual, tá? Então, 1,33% ao ano. Se nós vendermos a casa no cenário esperado pelo tempo adverso, por 24 meses, nós temos um retorno de 2,25% ao mês, que não é nada mal, apesar de demorar mais do que nós imaginávamos que iria demorar. E se nós vendermos a casa em 24 meses, mas no melhor cenário, uma taxa de retorno top, 3,16%. Vai ser a nossa taxa de retorno mensal nesse caso aqui. Vendemos pelo melhor preço, mas no pior tempo possível. Agora vamos fazer a análise da média da média. Ter um retorno em 15 meses de 54%. Mensal, esse valor é 3,6%. Né? Esse é o cenário que a gente espera atingir. Esse é o cenário alvo. Né? Em 15 meses, vender a casa e ter um retorno de 54%. Se você mostrar que é possível sim ter uma rentabilidade de 3,6% ao mês, construindo casas para venda para uma pessoa do mercado financeiro ou mesmo para construtores de prédio, pode ser que eles não acreditem ou fiquem curiosos, ao menos. Né? O fato que isso aqui sim é possível atingir, eu já mostrei para vocês que eu atingi um valor até maior, mas esse aqui é um cenário que você pode criar a expectativa e pode almejar, com certeza, atingir. Tá? Vender a casa dentro de 15 meses, com 6 meses no pós-obra, é perfeitamente possível. É óbvio que uma parte do seu dia você vai ter que dedicar no gerenciamento dessa obra. Compra de materiais, orçamentos, atender o engenheiro, atender o empreiteiro, visitar regularmente a obra também, mas nada que te consuma 24 horas por dia, nada que te consuma o dia todo, ou nada que te consuma também estar focado trabalhando só nisso. Pode ser que você tenha uma empresa, pode ser que você tenha uma padaria, e não importa, tá? Inclusive parceiros meus que constroem casas no mesmo condomínio não constroem só isso, não fazem uma só e não constroem só uma casa ou trabalham só nisso. Né? Tem um que tem escritório de advocacia, tem um que tem uma construtora de Minha Casa Minha Vida fora e constrói casa de alto padrão também. Então é muito relativo, tá? Você não vai tomar muito tempo do seu dia se você contratar um engenheiro para fazer o acompanhamento técnico de forma correta e contratar uma boa equipe de mão de obra, uma empreiteira de qualidade. E agora vamos para o cenário ideal em tempo e retorno, 8,22% ao mês. Ou seja, vender a casa em 9 meses, logo no momento em que ela terminar a obra, e ter um retorno líquido de 76%, tá? Vai dar 8,22% ao mês. Isso representa anualizado 8 vezes 12, 80, 96, mais 2,22, dá mais de 98% ao ano. É muita coisa e é possível acontecer sim. E se você seguir a fórmula do x igual a 2x. Eu vou chamar dessa fórmula, tá? Mas o que é isso aqui? O teu investimento tem que gerar 2 vezes o valor investido como receita. Esse é o objetivo de você encontrar um imóvel, uma oportunidade no mercado que traga essa rentabilidade. Essa rentabilidade é ideal e você vai sim encontrar uma oportunidade que traga esse retorno, ou talvez em 15 meses, ou talvez em 24 meses, mas não importa, é uma boa rentabilidade também. É muito acima de qualquer outro investimento tradicional. Inclusive, vamos ver a partir de agora sobre isso. Vamos comparar esses nossos investimentos com outros investimentos tradicionais do mercado. Chegou a hora de nós compararmos os nossos cenários anualizados com taxas de investimentos tradicionais, como poupança, Tesouro Selic, CDB e o índice de fundos de investimento imobiliário, que é o IFIX, que chega ao mais próximo do que a gente está fazendo, do que a gente está investindo, certo? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar as taxas de retorno que esses produtos financeiros têm dado nos últimos 12 meses, no acumulado dos últimos 12 meses,
considerando junho de 2020. Então aqui eu coloquei o valor da poupança, o valor anualizado de retorno da poupança, está dando 2,1% ao ano, ou seja, já foi o tempo de deixar dinheiro na poupança e valorizar alguma coisa, agora está desvalorizando. Então, ou você parte para um Tesouro Selic, um CDB, um fundo de investimento imobiliário, ações, ou reinveste no seu negócio, ou parte para a construção de casas, principalmente, para venda. Tesouro Selic, ele replica basicamente a taxa Selic, então está em 3% hoje, é o que dá para se considerar. Tem outras modalidades de tesouro, mas basicamente eles giram em torno disso, dessa taxa de rentabilidade anual. Um CDB de um banco médio, um banco seguro para você emprestar o dinheiro para o banco, né, um certificado de depósito bancário, você pode ter um retorno de em torno de 130% do CDI, que basicamente é o valor da taxa Selic. Tá? Não vou entrar em detalhes disso aí, mas basicamente o CDI está rendendo hoje 3% e um CDB médio paga em torno de 130% do CDI, então eu joguei aqui 4%, tá um pouquinho menos, talvez, um pouquinho mais, dependendo, tá? E o IFIX, no acumulado de junho de 2019 a junho de 2020, tem tido um aumento, um retorno, uma rentabilidade de 8,2%. Está muito bom, tá? É uma boa alternativa para você, se você tem pouco capital e quer investir em alguma coisa. Investir em fundos de investimento é algo interessante. Fuja nesse momento de shoppings ou de outros tipos de modalidade da parte comercial, minha sugestão, tá? Porque tende a ter no curto prazo e médio prazo uma lucratividade menor, um dividendo menor, então fuja desse tipo de papel. Talvez logística vale a pena ainda, tá? Cenários. Esses 3 cenários aqui são os cenários da nossa casa, para um retorno em 15 meses, tá? De 15 meses. O que eu fiz? Eu peguei a taxa de retorno em 15 meses, por exemplo, 54%, que é a nossa estimativa em 54%, do cenário esperado, dividi por 15 meses e multipliquei por 12 meses para chegar a uma taxa anual. Então o que eu vou colocar aqui são taxas anuais, tá? Comparados a 15 meses. Então, taxa anual do cenário adverso, 25,6%. Estou com a minha calculadora aqui, acabei de fazer, tá? Cenário esperado em 15 meses, fazendo uma regra de 3 para 12 meses, dá 43,2%. E o cenário ideal de venda da casa em 15 meses vai dar um retorno anual de 60,8%. É muita diferença entre uma modalidade e outra de investimento, e realmente no pior cenário aqui, nós estamos tendo um retorno generoso, apesar de ser o cenário adverso, apesar de ser algo que a gente quer passar longe, né? Mesmo assim, um retorno anual de 25%. Qual investimento tradicional hoje, além desses, pode te dar um retorno maior do que 25,6% ao ano no pior dos cenários, de forma segura? Porque se o imóvel não vender, apesar desse tempo e apesar desse valor, ele vai estar lá, você pode locar ele, você pode vender por um preço menor, enfim, mas ele está lá e não depende da bolsa de valores, não tem volatilidade, a pandemia não vai derrubar esse imóvel, ele vai continuar lá. Apenas o que pode acontecer é diminuir a liquidez dele. Mas ele vai vender cedo ou tarde e ele vai vender por um bom preço, porque o mercado oscila, mas sempre retorna, sempre corrige e corrige para cima. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o que pode acontecer se você pegar o valor que você tiver de retorno da casa que você construiu para venda e reinvestir totalmente na construção de novas casas, ou de uma casa maior, ou de duas, tá? Vamos considerar aqui o nosso cenário esperado, né? Retorno de 54% em 15 meses. Então, 54%, 15 meses. Vamos considerar esse cenário aqui, porque é um cenário factível, possível de se acontecer, e é o que você vai mirar. Então, vamos considerar que em cada ciclo, vamos até o quarto para a gente poder ter uma noção do quanto isso vai retornar em cada um deles. 54% em 15 meses. No primeiro cenário,
no primeiro tempo, do tempo 0 até o ciclo 1, 15 meses, você vai ter um retorno, como a gente já fez lá atrás, de 792 mil reais. Vamos considerar que você não precisa desse capital, que você tem uma segunda fonte de renda, uma fonte alternativa, que na verdade essa aqui é uma segunda fonte de renda, mas que você está construindo patrimônio, construindo casas. Você não está usando isso para ter uma segunda fonte de renda, para gastar ou para investir em outro negócio. Vamos supor aqui que você está reinvestindo no próprio negócio, ciclo por ciclo, o valor integral. Tá? É uma suposição, pode variar para mais, para menos. Pode ser que você ganhou nesse meio tempo, durante esses 15 meses, mais dinheiro e além desses 792 mil, você vai aportar mais um capital para construir uma casa maior ou duas casas. Isso depende da sua condição e da viabilidade aí na sua região, tá? Então, em 15 meses, nós tivemos aí 54% de lucro e agora o nosso patrimônio é 792 mil, tá no bolso esse dinheiro. Vamos para o próximo ciclo, mais 15 meses. Então, aqui, 15 meses também. Estamos com 30 meses agora para chegar no ciclo 2, né? Quanto que vai dar esse valor aí total com 54% de lucro? Vou fazer aqui também, tá? É isso? Ou seja, em 30 meses, menos de 2 anos e meio, o seu patrimônio mais que dobrou já. Só mantendo esse cenário, sem considerar o cenário ideal que eu tinha mostrado aqui atrás, né, de venda a casa rápido num preço maior. Nós estamos considerando o cenário do meio. Então, em 30 meses já dobrou o teu patrimônio. Você gostou da brincadeira e vai repetir mais um ciclo. Mais 15 meses. Agora vai R$1.878.307,20. Em 45 meses, o nosso patrimônio triplicou. Nós tínhamos 600 mil, foi para 1.200.000 e agora nós temos 1.878.000. Mantendo a mesma linha de raciocínio. 54% de lucro líquido a cada 15 meses. Pode ser que em um ciclo você ganhe mais, pode ser que em um ciclo você ganhe menos. Tá? Nós estamos considerando aqui uma média para ter um resultado palpável. Tá? Pode ser que você aportou mais dinheiro, pode ser que você sacou, mas o fato é que se você reinvestir com consistência e disciplina, você vai utilizar os juros compostos ao seu favor. Vamos para o próximo ciclo, mais 15 meses. Só para encerrar, tá? 15 meses. Nós estamos falando aqui de 60 meses no total, ou seja, 5 anos. Qual que vai ser o valor aqui? É só multiplicar esse valor por 1,54, 2.892.593,09. 59309. R$ 2.892.593,09. Ou seja, vamos recapitular. Ao investir no tempo zero 600 mil reais, ter um lucro consistente de 54% a cada ciclo da construção e venda de uma casa, a cada 15 meses, e reinvestindo durante 4 vezes, aqui você construiu uma casa, se tornou esse valor, construiu uma segunda, se tornou esse valor, terceira, quarta casa. 4 ciclos, 4 casas. Em 4 casas, você teve um retorno de R$ 2.892.593. Ou seja, um retorno total nesse tempo, se você pegar esse valor aqui e dividir pelo valor inicial, você vai ter um retorno de 482% nesse período, em 5 anos. 5 anos. O fato é que tem muita gente no Brasil inteiro que usa essa mágica dos juros compostos a seu favor e está há anos construindo casas e vendendo, não vai para prédios. O prédio oferece o benefício de você construir apenas no local. Agora, casas, você acaba
diluindo o seu risco, porque você vai ter em vários, talvez, loteamentos, vários bairros, vários condomínios, quando for fazer mais casas, ou talvez tu faça apenas uma, e você diminua o risco daquele local não vender tão bem, não performar tão bem. Então você vai diluindo, diferente de um prédio que está todo no local. Se aquele bairro não for mais tão valorizado quanto era, ou alguma coisa aconteceu lá, o empreendedor ele vai ter todo o risco dele envolvido num local só. Por isso que casas é mais interessante. E no longo prazo, por casa ter um ciclo pequeno, rápido, de 15 meses, você consegue utilizar os juros compostos a seu favor. Porque a cada 15 meses você está reinvestindo. Diferente de um edifício que pode levar 48 meses, 60 meses, como é o ciclo total aqui, para dar um retorno de 40% no ciclo total. Então, faz total sentido fazer imóveis menores e construir eles com consistência, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou a cada 2 anos, e assim você reinvestir o capital em cima. No condomínio que eu construo, 3 construtores tradicionais aqui de Balneário Camboriú. Não sei se você conhece, mas Balneário Camboriú possui os maiores prédios da América Latina, né? Então são prédios gigantes. Aqui a engenharia e a construção civil é extremamente tecnológica, super avançada, referência fora do país. E 3 construtores tradicionais aqui da cidade, que constroem imóveis de alto padrão, edifícios de alto padrão, estão construindo casas no mesmo condomínio que eu construo. Por que será? Porque a margem é maior e ao você utilizar os ciclos a seu favor aqui, reinvestir o capital, no longo prazo você tem mais retorno do que construir prédios. Então, só para fechar essa parte, ao utilizar os juros compostos ao seu favor e você reinvestir o que você tiver de lucro, no final das contas, em 5 anos, se você dividir aqui o 482% por 5 anos, dá praticamente 100% de retorno ao ano. Vamos colocar aqui 96% ao ano, 96% de retorno ao ano. Mas espera aí, eu não estava ganhando 54% ao ano? Estava, mas como você reinvestiu os dividendos, reinvestiu o lucro, você aumentou exponencialmente o seu patrimônio. Por isso que vale a pena você entrar nesse mercado, construindo casas para vender. Aí você pode estar falando, mas eu não tenho 600 mil reais para investir na primeira casa. Não tem problema. Você tem 100 mil reais? Invista 100 mil, compre um terreno de 40 mil reais e invista mais 60 mil na construção. E aí você vai utilizar a mágica dos juros compostos também a seu favor da mesma forma. O interessante até do imóvel ainda menor é que o teu ciclo vai ser menor. Você provavelmente não vai levar 15 meses para construir e vender. Pode ser que você construa um imóvel de 60 metros quadrados em 90 dias e já consiga vender dentro de 6 meses. Então, dentro de 5 anos, em 5 anos você vai ter realizado 10 ciclos, não apenas 4 como nós aqui. Pode ser que demore mais para vender, pode ser que demore menos, mas o fato é que imóveis menores tendem a ter maior liquidez. Então, por mais que você tenha um lucro menor, ter maior liquidez e reinvestir o patrimônio vai fazer com que no longo prazo você vença também. Agora, se você é como eu, que há 3 anos atrás não tinha um puto no bolso, não tinha dinheiro, não tinha patrimônio, nem capital para investir e não tem família que possa investir contigo, saiba que você também pode fazer isso aí. Como que você vai usufruir desse mercado? Através de grupos de investimento. A lei permite que você reúna pessoas para capitalizar e investir na construção de imóveis para venda. Então, se você tem tio, parente, amigos, vizinhos, clientes, enfim, chame essas pessoas, reúna um grupo e construa um imóvel para venda. Você se torna gestor do negócio, ganha um percentual sobre o lucro e ainda ganha na administração da obra. É uma forma eficiente de você entrar nesse mercado, proporcionar rentabilidade a um monte de pessoas da sua região e assim você vai alavancar os seus contatos, vai alavancar seu conhecimento no mercado, a sua inteligência e cada ciclo que se encerra você vai expandindo o seu negócio até o momento que você vai ter capital suficiente para investir por conta própria. Eu mesmo fiz isso quando eu identifiquei uma oportunidade e eu não tinha dinheiro, eu chamei pessoas para investir junto comigo, chamei parceiros para construir a casa junto comigo e dessa forma a gente levantou 1.200.000 dividido em 24 cotas de 50 mil reais e a gente conseguiu vender a casa e ter um lucro líquido de 75%, 76% no ciclo todo. Sendo que
Eu comecei a construir a casa em março de um ano e vendi ela em fevereiro do ano seguinte, ou seja, 11 meses. Dentro de 11 meses, ainda na obra, porque é uma casa maior, foi efetivada a venda, tá? Então é possível sim você ter retorno e mesmo sem capital é possível você entrar no mercado através de parceiros investidores. De qualquer forma, nos próximos dias eu vou estar postando aqui no canal, no Instagram, YouTube, passo a passo de como você construir um grupo de investimento, de como é a parte legal, a parte contábil, parte jurídica, financeira, administrativa, técnica do negócio. É simples, mas não é fácil. E tem um método para isso, um passo a passo que você pode acompanhar, seguir para também fazer com segurança e de forma que os seus investidores se sintam tranquilos e bem assessorados por você nesse processo. Riscos. Quais são os riscos de se investir na construção de casas para venda? Eu vou dividir em duas partes, tá? São bem simples, não são tantos os riscos, tá? O risco técnico e liquidez, risco de liquidez. Risco técnico. Se você contratar uma mão de obra que não é qualificada ou se você achar que construir é simples, eu mesmo vou fazer, calma aí, não é bem assim. É importante você contratar uma boa empreiteira de mão de obra com tradição no mercado e um engenheiro para fazer o acompanhamento técnico dessa obra. Pode ser um arquiteto também, mas geralmente o projeto fica mais com o arquiteto e acompanhamento técnico durante a obra fica com o engenheiro civil. Então é importante você também ter uma equipe durante a execução da obra. Isso já está computado naqueles valores que eu passei lá atrás, tá? Não poupe nessa parte. Contrate uma boa empreiteira que o teu custo de material na obra, de desperdício, vai ser menor. Não poupe com o engenheiro, porque depois no pós-obra, se poderia dar algum problema, mas com um bom acompanhamento, uma boa mão de obra, os riscos na execução são mitigados, vão diminuir bastante o retrabalho e vai diminuir bastante também o teu custo de retrabalhos. Então esse risco técnico pode ser mitigado contratando bons profissionais, contratando um bom engenheiro, contratando uma boa mão de obra e tendo bons materiais, tá? A questão dos materiais, é importante você ter um assessoramento do arquiteto, da arquiteta da sua região, que faça um projeto condizente com a região, especificando material por material. Isso faz parte do projeto arquitetônico, tá? Tem arquitetos que não entregam um memorial descritivo do seu projeto, mas a maioria, os bons profissionais entregam. E quiçá até o quantitativo dos materiais, assim você já tem até a quantidade de cada um e fica mais fácil para fazer o orçamento. Cuide com os materiais que você vai comprar, peça a referência, faça 3 orçamentos de cada material para você ter certeza de que o custo-benefício de cada um é o melhor, tá? Porque, já dizia o velho ditado, barato sai caro. Se você poupar em material, bem provável que você vai ter que fazer de novo e por um preço mais caro. Quebrar e fazer de novo é mais caro do que fazer apenas uma vez. Sobre a liquidez, tá? Inclusive ela é com Z, não é com S. Sobre a liquidez, é importante você ter em mente qual que é o prazo que você se dá para que esse valor investido não retorne ao seu bolso. Vamos considerar que você precisa do dinheiro, está imaginando que vai ser necessário dentro de 2 anos. A gente sabe que pode acontecer da sua casa não ter demanda suficiente dentro de 2 anos, então cuide bem, pense muito bem se você vai querer entrar nesse mercado, porque se você precisar do dinheiro e precisar se desfazer do imóvel no momento em que não há tanta procura, é bem provável que você só vai conseguir vender ele com um preço, com um desconto bem grande, tá? Então, o ideal é vender o imóvel quando as pessoas te procuram, não quando você procura o corretor de imóveis ou potenciais clientes para oferecer o imóvel. Tá? Deixa eles virem no tempo deles, que aí quem está na melhor condição da negociação é você. Tá? Do contrário, você vai estar do lado errado da mesa, você vai estar pedindo para que comprem e isso vai fazer com que todo o seu lucro e o seu trabalho vai por água abaixo. Então, se você vai precisar do valor investido dentro de um prazo de 24 meses, é melhor você pensar bem, você vai querer entrar nesse mercado, eu sugiro que não, tá? Porque a liquidez, ela acontece de forma natural, tá? Assim que houver demandas pelo seu imóvel. Agora, cada vez mais eu percebo que a demanda por casas tem aumentado, não só no Brasil, como no mundo, tá? Inclusive com a pandemia, eu vi no Brasil Journal esses dias, que lá em Manhattan, em Nova York, muitas pessoas estão se desfazendo, vendendo o seu imóvel ou mesmo comprando um segundo imóvel no subúrbio, casas em bairros. Para quê?
para ter mais qualidade de vida, ter mais conforto, porque elas estão passando mais tempo em casa e trabalhando de home office. Então a tendência das pessoas morarem em casa está sendo cada vez maior. 86% das pessoas no Brasil já moram em casa e não há possibilidades ou probabilidade de nós nos concentrarmos cada vez mais em grandes centros. A probabilidade agora é distribuir as pessoas, nós nos distribuirmos cada vez mais. A gente não precisa mais estar próximo do trabalho, próximo do escritório, ao menos no geral. Então, as pessoas podem trabalhar de onde quiser. E se elas podem trabalhar de onde quiser, elas vão querer mais conforto, mais qualidade de vida. E apartamento não oferece tanta qualidade de vida quanto uma casa. Casa oferece mais. A tendência é as pessoas comprarem casa para morar cada vez mais ao invés de apartamentos. Eu não sei se você conhece o Thiago Nigro, o primo rico, mas há poucos dias atrás ele comprou uma casa. E o que é engraçado é que por anos ele foi sistematicamente contra a aquisição de uma casa ou de um imóvel em geral, porque é um mau investimento. E se nós olharmos só pelo contexto do investimento, de fato é um mau investimento no geral, a pessoa comprar um imóvel pronto para morar, tá? Caso ela esteja ainda na etapa de expansão do seu patrimônio. No caso dele, que só na carteira que ele está mostrando para todo mundo que está investido em ações tem mais de 12 milhões investidos, já não é mais um problema a liquidez, já não é mais um problema a renda, ou seja, se já não é mais um problema a parte básica da vida, a parte fundamental, ter um emprego, ter uma vida estável, planejar ter filhos, ter uma esposa, enfim, uma família, a maioria das pessoas vai, cedo ou tarde, buscar comprar o seu próprio imóvel. Seja rico, seja pobre, indiferente. Por quê? Porque todo mundo quer personalizar o seu ambiente. Se quiser quebrar uma parede para aumentar o espaço ou fazer de uma forma diferente, fazer móveis sob medidas, essa pessoa ela não vai fazer isso com conforto onde não é dela. Ela vai querer ter o seu cantinho, seu pedaço de chão para personalizar e chamar aquele lugar de lar. E é isso que faz com que a demanda por imóveis continue crescente. Hoje no Brasil nós temos um déficit habitacional de 6,3 milhões de imóveis. Então nós temos um déficit habitacional de 6,3 milhões de imóveis. O financiamento imobiliário no Brasil está em juros baixíssimos a nível histórico, tá? Nós temos cada vez mais pessoas querendo comprar casas em virtude de vários fatores, qualidade de vida, tem um cachorro, quer ter filhos, quer ter um quintal, em virtude do isolamento social, da pandemia, estão trabalhando mais de home office, então uma casa é mais ideal. Enfim, vários fatores estão convergindo para que a liquidez por casa se torne cada vez maior. Ou seja, demanda vai aumentar, liquidez vai aumentar e eu espero que você esteja com o seu imóvel quase pronto, lá no 9º mês, né? Construindo ele, pintando ele e chega um casal de cliente querendo comprar o seu imóvel. Tenho certeza que a demanda por eles vai aumentar cada vez mais e espero que você se beneficie desse mercado também. Ainda sobre liquidez, só para encerrar esse tópico, você diminui o risco dela acertando a localização, só recapitulando. Você diminui a liquidez, o risco da liquidez, acertando no perfil de imóvel. Você diminui o risco da liquidez acertando no valor. Você diminui o risco da liquidez construindo com qualidade, contratando bons profissionais. Então tudo isso vai diminuir o teu risco de liquidez e o mercado por si só vai aumentar a demanda naturalmente. Então é bem provável que você aproveite e surfe essa onda também nos próximos anos. Para encerrar esse vídeo, eu só quero falar os motivos pelos quais eu invisto em casas e não edifícios. Tem surgido a oportunidade de eu fazer edifícios, talvez um dia eu faça, ou ao menos participe. O fato é que casa é interessante porque é extremamente conservador, é um investimento conservador e eu sou um pouco averso a riscos grandes, tá? Então eu prefiro construir imóveis, acho mais seguro, mais rentável. Então além de ser seguro, é extremamente rentável, tem uma taxa de rentabilidade muito boa, os ciclos são rápidos, 1 ano até 2 anos, ou seja, eu consigo me adaptar a novas tendências e demandas do mercado, eu consigo frear quando não há tanta liquidez, eu consigo acelerar quando eu vejo um horizonte de liquidez logo à frente, diferente de outros mercados, onde você não tem como frear ou acelerar tão rápido assim. E outra questão também é que é simples.
É simples investir nisso. Olhe pela sua janela, olhe na sua rua. Tá cheio de casa, tá cheio de imóveis ao redor. Ou seja, é complexo fazer imóveis? Depende do ponto de vista. Tá todo mundo fazendo. Um monte de gente já construiu, não é nada muito novo. Dessa forma você consegue quebrar a crença de que é complicado, que é difícil. Não, de forma alguma. É onde as pessoas mais querem investir, onde as pessoas conhecem. Então, se caso você quer se capitalizar para investir no mercado imobiliário, você vai ter mais facilidade do que criar um grupo para investimentos na Bolsa de Valores, por exemplo, onde que é algo extremamente volátil, as pessoas têm aversão a risco. Investir em tijolos é mais fácil. Você mostra para o seu cliente que o dinheiro que ele investiu está lá, tem um pedaço de chão, tem um imóvel em cima, não tem volatilidade, uma hora vai vender. E além de tudo, no pior dos cenários, possui um retorno acima da média em comparação à maioria dos investimentos tradicionais. Esse é um dos motivos também pelo qual eu invisto em imóveis para vender. Pessoal, eu realmente espero que eu tenha detalhado bem todo esse processo. O meu objetivo nesse vídeo, se você está assistindo até o final, é entregar o melhor e conteúdo mais detalhado sobre a viabilidade de investimento e o porquê de construir casas para vender. Espero que realmente eu tenha passado para vocês tudo o que for necessário para te convencer a entrar nesse mercado também, pois eu confio nele, eu tenho experiência nesse mercado, gosto dele, sei que é rentável e tenho certeza que você vai se beneficiar também. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou do conteúdo, apesar dos detalhes no meio do caminho, espero que você comente aqui e deixe sua sugestão, deixe seu comentário, sua dúvida. Eu vou ter o maior prazer em estar conversando contigo, trocando uma ideia e a gente, inclusive, eu fazer um novo vídeo explicando se você tiver alguma dúvida sobre esse mercado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.